Fala, minha galera do Spotify, fala, minha galera do YouTube, podcast do professor Alan Vinícius, episódio de número 63. Hoje a temática é extremamente especial. Vamos falar muito sobre produtividade. Aliás, o nosso podcast é 100% focado em aumento de produtividade e aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos falar sobre os blocos de tempo, aqueles blocos de tempo que eles ficam perdidos no meio do seu dia, quando você está numa consulta médica, quando você está em um centro comercial aguardando a sua vez. Mas já já eu falo sobre os aspectos minuciosos da temática de hoje. Antes, se você está no YouTube, não deixa de deixar o seu like neste vídeo, neste episódio. Já se inscreve no canal e ativa as notificações. Lembrando que todo santo dia eu vou postar aqui materiais novos. E quando eu falo todo santo dia, literalmente, sábados, domingos, feriados, não tem dia. Por quê? Porque a sua aprovação, ela não espera. Então, o compromisso com a sua aprovação precisa ser um compromisso diário, porque é assim que você vai criar o hábito necessário para conseguir alcançar efetivamente o seu grande objetivo, o seu grande sonho, que é o sonho da aprovação. Se você está no Spotify, já segue o podcast do professor Alan, ativa as notificações, vai nos 3 pontinhos e já deixa as 5 estrelas. Assim você estará, de fato, sinalizando o quanto o podcast do professor Alan Vinícius tem impactado na sua jornada de preparação. E a pergunta do episódio de hoje é exatamente o seguinte: como otimizar os blocos ou os pequenos blocos de tempo em relação aos estudos? Essa pergunta, ela é muito interessante. Exatamente porque ao longo do nosso dia, diversos blocos de tempo eles surgem. Só que quando eu falo em blocos de tempo, eu estou falando em pequenos blocos de tempo. Eu não estou falando de 2 horas, eu não estou falando de 1 hora, eu não estou falando de 3 horas, porque isso não é um pequeno bloco de tempo. Isso é um bloco de tempo expressivo. Eu estou falando exatamente daqueles 15 minutos que você fica especificamente na recepção, esperando uma consulta, aquele trâmite administrativo, de você assinar as fichas, de você ser chamado para que efetivamente exista, a depender da situação, autorização do plano de saúde ou a circunstância relacionada a um pagamento, se for uma consulta particular. São momentos em que você vai precisar aguardar a sua vez. Ou então, se você, por exemplo, vai a um centro comercial e a recepcionista ela está fazendo outro atendimento. Você vai precisar aguardar a sua vez. E nesse momento vai surgir um bloco de tempo. A pergunta é: o que é que você fez neste bloco de tempo que surgiu? O que é que você costuma fazer neste bloco de tempo? Eu lhe convido a lembrar momentos em que isso já aconteceu, para que você visualize qual foi a atitude que você tomou neste momento. Aí é que vem um grande detalhe. A maior parte das pessoas, no cenário atual, elas vão e aí coloca, né, para quem está no Spotify que não está me vendo, que está no YouTube aqui está me vendo, entre aspas, ó, matará este tempo de que forma? Muito provavelmente no celular. É o que mais acontece hoje. Só que quando eu falo no celular, eu estou falando no celular, porém com aspectos improdutivos. Como assim, professor, com aspectos improdutivos? Quantas vezes você já se pegou simplesmente rolando esta barra de rolagem do Instagram, ou seja, toda aquela parte do feed de forma aleatória? Você não está fazendo uma pesquisa, por exemplo, para saber os perfis sobre as novidades de concursos públicos na última semana. Você não está especificamente em um local específico buscando uma questão ou questões para resolver
dentro, por exemplo, dos meus stories, os stories do professor Alain. Você não está fazendo isso. Você está rolando aleatoriamente no Instagram ou você está assistindo a vídeos engraçados no TikTok e está encaminhando para uma pessoa e daqui a pouco já está esperando ver se ela curtiu, se não curtiu, se ela comentou algo e aí você já dá risada novamente e já vai passando. Deixa eu ver quantas pessoas que efetivamente me responderam. Gente, a pergunta natural é: estes aspectos estão alinhados com o seu propósito? Estão alinhados com o seu objetivo macro? Parece-me claro que não, se esse objetivo é um objetivo relacionado à aprovação. Então, isso precisa estar muito claro para você que está me ouvindo neste momento. Você pode otimizar esses pequenos blocos de tempo. Imagine, em algumas consultas médicas, a pessoa ela fica 25 minutos, 30 minutos esperando. Isso não é incomum. Imagine que nesses 25 minutos você consiga efetivamente colocar um timer e efetuar a técnica Pomodoro. Imagine que nesse espaço de tempo você já deixe o seu caderno, você leve, você carregue o seu caderno e aproveite para que você possa fazer durante esse período revisões. Olha que bacana. Qual é a sua única necessidade para conseguir fazer revisões de forma programada, de forma progressiva, em relação a assuntos anteriores? E aí eu estou falando de RP24, que são os assuntos que você viu no dia anterior, mas pode ser RP07, que é dos últimos 7 dias, ou melhor, do último, há 7 dias atrás que você estudou, porque cada dia vão ter, o sétimo dia anterior vai ser diferente. Ou pode ser RP30, que é justamente a revisão do que você viu há 30 dias. Basta que seu caderno tenha as datas. Se o seu caderno tem as datas, na medida em que você vai avançando a cada ponto, você vai saber. Você vai saber exatamente o que aconteceu há 30 dias, que você vai estabelecer ali a revisão. Então, quando você passa a otimizar esse pequeno bloco de tempo, sabe qual vai ser a primeira frase que você vai utilizar? Exatamente a seguinte: caramba, como o meu dia foi produtivo hoje. Caramba, quantas coisas eu fiz ao longo do meu dia. E aí é natural que vem a pergunta: professor, então você é contrário às redes sociais? Como eu digo sempre, muito pelo contrário. Eu sou um fã das redes sociais. Só que este fã está atrelado a aspectos produtivos para o que você busca para a sua vida. Se efetivamente o seu objetivo é a aprovação, e certamente se você está me ouvindo há quase 10 minutos, é porque você está aqui buscando ter uma melhor performance, ter uma maior produtividade no cenário estudantil, é porque a aprovação é uma prioridade para você. Então, não se trata de ser contra as redes sociais. O que se trata é que você possa utilizá-las em prol dos seus objetivos. Você poderia, por exemplo, durante esses 15 minutos, esses 20 minutos, estar resolvendo as questões do Telegram, porque de repente foi um tempo menor. Então, imagine que foi um tempo de 10 minutos, você conseguiria resolver as 4 questões diárias que eu posto no Telegram, e você conseguiria ouvir os comentários dessas 4 questões diárias. Olha que bacana, olha que riqueza que você terá. Professor, mas eu não vou poder. Se você tiver com um fone, você consegue ouvir essas respostas. Esse é o ponto. Professor, eu não consigo ouvir naquele momento porque o ambiente não me permite. Então, execute, ou seja, faça as questões, o máximo de questões, ou seja, as de hoje, as de ontem que você não conseguiu, as de domingo. Faça. Resolva as questões e depois você ouve os comentários. Mas logo no próximo bloco de tempo que surgir, claro. Porque se você deixar para depois, você não vai ouvir nunca. É assim que funciona. Então, é exatamente esse o ponto. Você precisa enxergar como, dentro da sua jornada, aproveitar esses pequenos blocos de tempo. E
Existem dois fatores que no cenário de concursos públicos é fundamental. Você aproveitar para consolidar e para fixar o conteúdo programático. Consolidar e fixar. E nessa consolidação e fixação, você precisa de tempos mais curtos. Então, a minha grande recomendação é que primeiro você, vamos lá, vamos para ações práticas, para que você se compromete a fazer isso a partir de hoje. Se compromete? Então vamos lá. Primeiro ponto, que você esteja sempre, ó, carregando o seu caderno com você. Na sua bolsa, numa sacolinha, num kit aprovação, que você deixe no seu carro, na sua moto, se você está efetivamente com transporte público e você tem esta bolsa para que você possa levar os seus materiais, mas esteja sempre com você. Então, isso primeiro vai possibilitar que você faça mais revisões. E deixa eu te contar uma coisa: o que ele faz com que você tenha, o que você deu branco no momento da prova, é a ausência de revisões. Então, você utilizar esses pequenos blocos de tempo que surgem ao longo do dia, são vários blocos que aparecem, você vai mudar essa realidade. Tá? E o segundo ponto, você efetivamente ter acesso ou a um aplicativo de questões, ou a ter acesso ao YouTube, aplicativo de questões, por exemplo, o Telegram, existem aplicativos especializados em questões. A gente pode se valer também de apostilas impressas, onde você efetivamente possa ir fazendo essas questões. Então, são maneiras em que você vai aproveitar esse tempo, mas você só vai fazer isso naquilo que tiver mais fácil para você. Então, se você só tiver nas suas mãos o celular com as redes sociais, com aspectos improdutivos, será o primeiro ponto que você faz. Então, é importante que você internalize esse aspecto como uma crença fortalecedora. É exatamente o seguinte. Então, todo final de podcast, a gente traz crenças fortalecedoras. O que são crenças? A gente está falando aqui de afirmações que precisam estar arraigadas, precisam estar fixadas na sua mente. Então, esses mantras, primeiro, eles são proferidos em voz alta, tá? Com as mãos à frente da sua boca. Para quê? Para que você sinta a vibração das palavras que você está emanando. Depois você vai escrever este mantra. Cada podcast, a gente tem um mantra. Cada podcast. Perfeito? Então vamos lá para o mantra do episódio de hoje. Eu sou produtiva, ou eu sou produtivo. Eu otimizo os meus blocos de tempo. Eu amplio a qualidade dos meus estudos. Eu já me vejo, empodere-se agora, assinando o termo de posse. Eu sou servidora pública ou eu sou servidor público. Olha que frase forte. E olha que você sentiu nas suas mãos a vibração do que você estava falando. Isso é muito forte. Então, se valha efetivamente desse mantra para empoderar-se e colocar em prática o aumento de produtividade nos seus estudos. Então, vamos lá, vamos novamente? Eu sou produtiva, ou eu sou produtivo. Vamos, vamos. Eu otimizo os meus blocos de tempo. Eu amplio a qualidade dos meus estudos. Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidora pública ou eu sou servidor público. Gente, esse tipo de conteúdo, ele não pode morrer com você. Então, nós temos aqui uma missão no podcast do professor Alan. É você escolher uma pessoa e você vai encaminhar para esta pessoa, tá certo? Porque a gente está falando aqui de produtividade, a gente está falando de blocos de tempo. Então a pessoa ela vai se ver neste cenário porque ela tem ao longo do dia dela blocos de tempo.
Então, encaminhe para esta pessoa e diga por que ela é importante para você. Tá certo? É para uma pessoa. Uma pessoa. Então, clica no botão de compartilhar, vai lá no WhatsApp, escolhe essa pessoa e encaminha. Se você está no YouTube, no YouTube. Se você está no Spotify, no Spotify. E talvez você, hoje, sente para estudar e tem uma dificuldade enorme de saber o que fazer. Você sente para estudar e não saiba como colocar o momento de fazer a revisão, o momento de resolver questões, o momento de visualizar a teoria. Talvez isso seja hoje um grande fator que impede que você possa caminhar no cenário estudantil. Para tanto, recomendo fortemente que você ou aprenda a organizar os seus estudos de uma forma estratégica, ou que você busque ajuda profissional. Na descrição deste podcast, eu vou deixar o meu WhatsApp, o 719-9381-1035, para que você possa efetivamente encaminhar uma mensagem dizendo: professor, preciso efetivamente entender os meus gaps, entender quais são os pontos que têm emperrado os meus estudos. Diga exatamente assim: estava ouvindo o podcast, o episódio número 63, e preciso da sua ajuda profissional. Preciso efetivamente que você faça a análise do meu perfil estudantil. Assim, eu poderei efetivamente, de forma individual, lhe ajudar da melhor forma. Tá certo? Um grande abraço, estamos juntos e amanhã, impreterivelmente, às 6h06 da manhã, nós teremos o episódio de número 64. Um grande abraço, estamos juntos e até lá. Valeu! Rumo à sua aprovação.